Olá, pessoal, boa noite. Seja novamente bem-vindo à aula de processamento de sinais no curso técnico em automação industrial. O professor Alan novamente vai estar verificando aí as atividades de vocês e está passando parte do conteúdo. Neste caso, estamos com a aula do dia 2/10 de 2024, ou seja, a nossa última aula aí, né, à distância, ok? Lembrando, qualquer dúvida, vocês podem deixar a mensagem ou na plataforma, ou então também enviar mensagem no WhatsApp, professor Alan. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as nossas atividades. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan.
Pessoal, sem mais demoras aí, ó, dando continuidade, estamos com processamento de sinais. Processamento de sinais aí do curso técnico em automação industrial. E aí nós temos várias atividades como OS 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Nesse caso, a UC vai terminar dia 10/10. Então tem pessoas aí que não enviaram as atividades, ó. Tá vendo aí? Só vocês enviaram. Então, estamos aguardando vocês enviarem as atividades para o professor Alan estar realizando a correção. Para isso, o que que eu fiz também? Eu peguei e deixei disponível aqui, certo? Pequenos vídeos explicando as situações de aprendizagem. Então, por exemplo, nós temos explicação aí geral de diodo Zener, capacitor, regulador de tensão, transistor de junção bipolar, funcionamento do transistor como chave, triac. Temos aí a web aula, resistência elétrica, porque uma das situações de aprendizagem é ligar a resistência elétrica, ligação do misturador, sistema pneumático no tanque de cozimento. Também são vários vídeos explicativos aqui para vocês, ó, de pequenos, né? Ou seja, 10 minutinhos de vídeos explicativos de cada situação de aprendizagem. Explicação do conserto da fonte de tensão. Explicação implementada do circuito que forneça sinal elétrico ao CLP sobre atingimento da temperatura do invase. Explicação implementada do circuito elétrico do sistema de controle do ventilador e do tanque de resfriamento. A web aula aqui para vocês, né? Certo? Então, temos diversos materiais aqui que podem auxiliar você que ainda não conseguiu desenvolver a atividade, fazer a atividade e está enviando para o professor Alan, está realizando a correção. Professor, eu vi todos os vídeos, pelo amor de Deus, ainda tenho dúvida. Não seja por isso que você não vai fazer atividade. A hora é agora. Ou você assiste a aula aqui do professor Alan por inteiro, né? Ou você pode enviar a mensagem aqui no AVA, certo? Que é nosso ambiente virtual de aprendizagem. Ou então você pode estar enviando aí um sinal de fumaça para o professor Alan, que ele vai te auxiliar aí, tirar suas dúvidas aí no Zap. Então você pode mandar a mensagem para o professor Alan, que eu vou estar auxiliando vocês aí, né, tirando as suas dúvidas. Mas não deixe de realizar as atividades no tempo da UC. Ou seja, essa UC vai estar terminando dia 10/10. Hoje é dia 2/10. 2/10. Então, falta 8 dias para você enviar sua atividade para o professor Alan realizar a correção. Ok? Para isso, o professor Alan preparou uma mega, super aula aqui para vocês. Ó. Então, tá aqui, ó. Processamento de sinais. Então, falando aqui, basicamente, da primeira situação de aprendizagem, certo? Nossa primeira SAP fala sobre um conserto da fonte. Equipamentos eletrônicos são bastante sensíveis. Não interessa aí a altura que vai cair e tal, pode danificar o equipamento. Exemplo, você compra uma TV top da galáxia, né? Hoje nós temos TV chamada QLED. É uma das melhores que tem no mercado, certo? Você compra uma TV QLED 70 polegadas, vai levar para sua casa, aí pá, você deixa a TV cair. Então é o seguinte, pessoal, deixou cair, já pode ter danificado a tela, resistor, transistor, capacitor e assim sucessivamente. No caso da nossa situação de aprendizagem, vocês pensam que o pessoal estava levando a fonte, que vai instalar no quadro, né?
E aí aconteceu dessa fonte caindo. Caiu. E aí o pessoal não foi nada, não. Caiu? E não. Não, vai ligar não. O cara legal ainda falou. Não liga não. Aí o cara fez o quê? Foi lá e ligou a fonte. Quando ele ligou a fonte, o que que fez? Pegou fogo. Só subiu a fumaça. Como subiu a fumaça, pegou fogo nos componentes, o que que vocês são um técnico eletrônico, técnica automação, o que que vocês fizeram? Vocês falaram, não, nós vamos consertar essa fonte. Só queimou o regulador de tensão, fusível, certo? E alguns resistores. E aí, vocês realizaram aí o conserto dessa fonte para o seu quadro de comando elétrico aí está funcionando, ok? Basicamente, a fonte tem o transformador, né, que vai rebaixar esse valor de tensão de 220 volts para 12 volts, por exemplo, né, 24 volts. Vai passar por uma ponte retificadora, que vai estar passando de corrente alternada para corrente contínua, pulsante, colocando capacitor para realizar um filtro aí, né, dessa tensão. E vai utilizar um regulador de tensão para tentar deixar essa tensão mais contínua possível no circuito. E aqui nós temos as diferenças entre fonte linear e não linear. Fonte estabilizada e não estabilizada. Você imagina que quando a fonte não é estabilizada, o que acontece? Você tem aí, por exemplo, estabilizador. Na hora que a tensão de entrada aumenta, a tensão de saída aumenta. Na hora que a tensão de entrada baixa, a tensão de saída baixa. Você não quer isso. O que que você quer? Na hora que a tensão de entrada aumenta, o nível de tensão na saída vai se manter. Na hora que a tensão de entrada baixa, o nível de tensão da saída vai se manter. Ok? Pessoal, como é que acontece essa mágica aí que o senhor está falando aí? Ó? Tem um equipamento aí que o pessoal, antigamente, o pessoal era esperto pra caramba, né? Tem um componente eletrônico chamado diodo Zener. Esse diodo Zener, qual é a função dele? A função do diodo Zener é manter a tensão constante na carga. Então ele vai tentar ao máximo manter a tensão constante na carga. Explica melhor isso aí, professor. Lembra lá na sua televisão? A televisão lá tem um LEDzinho, não tem? Aí o que que você faz? Aí você pega e desliga a sua TV, desliga. Desliga, tira até da tomada. Você já viu o LEDzinho? O LEDzinho fica aceso. E ainda fica aceso. Se tirou da tomada, você fala, que mágica é essa, né? Tirou da tomada lá, você já viu que o LED ainda fica aceso, aí vai apagando, 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 apagando. Tchê, apagou. Então significa que esse componente chamado de iodo-Zener, ele tentou o máximo manter a tensão na carga. No caso, você que trabalha na indústria, nós temos um equipamento chamado soft start e também chamado inversor de frequência. No caso do inversor de frequência, faz o teste para você ver. Quando você desliga o equipamento, se desligar o inversor de frequência, ele não vai apagar o display por completo. Você desligou, o que é que ele faz? Ele vai dar um tempinho, desligou da tomada, desligou tudo, desligou o disjuntor geral, tudo. Ainda a telinha dele vai piscar, piscar, piscar. Vai indicar até um erro lá que está faltando atenção e faz o quê? Apaga. Nesse equipamento, nós temos aí diversos componentes eletroeletrônicos, principalmente um resistor para fazer, um transistor para fazer o acionamento chamado transistor GBT. E lá também nós temos o LED, aí o LED e o diodo Zener. O diodo Zener vai tentar manter a tensão na carga o máximo possível que ele vai conseguir. Mas não tem jeito, você cortou a energia, né? A energia não vai sair do ar assim, pessoal, ainda, né? Mas não, aí ele vai tentar manter o máximo aí possível, ok? Certo?
Dito isso, já falei demais aqui, né? Sobre essa parte da primeira situação de aprendizagem. Aqui, ó, nós temos diversas fontes. Eu trabalho com CFTV, ó. A gente utiliza essa fonte aqui, ó. Essa aqui é uma fonte que nós trabalhamos, ó, bastante utilizada, chamada fonte tipo colmeia, tá vendo? Ó? Ela tem uma colmeia que você imagina que é uma parte de metal toda perfurada. Aí tem até um cooler para quê? Para as maiores, né? Para refrigerar os componentes eletroeletrônicos. A outra coisa, componente eletroeletrônico com alta temperatura, o bicho pega. Significa o quê? Que não funciona direito. Exemplo, o pessoal Alan pegou e fez treinamento de termoplástico e de injetor e sopradora. Você imagina que são as máquinas que fazem a garrafa que vocês conhecem aí, para-choque de carro, cadeira, tudo que é parte de plástico aí, brinquedo e tal. Aí o que acontece? É interessante o seguinte, as máquinas que os estados que não tem um calor elevado, não trabalhava com cooler. Cooler é como se fosse um ventilador, sabe? Agora as máquinas que iam lá para o Pará, lá para o Maranhão, tinha lá uns estados, sabe? Que a temperatura é mais elevada, né? Rio de Janeiro. Aí que nas máquinas tinha que ter 10 cooler, ou seja, 10 ventilador. Por quê? Porque os equipamentos eletrônicos da máquina, certo? Não funcionava corretamente, a máquina dava um piripaque lá, dava um AVC na máquina lá, um AVC elétrico, e a máquina não funcionava direito. Aí eles mostravam lá, né? A solução que eles tiveram foi o quê? Colocar esses ventiladores, né? Interessante, né? Eu tava lá na fábrica lá, eu peguei e perguntei, né? Falei, por que que esses aqui tem os ventiladores e esses aqui não, né? Ele falou, não, porque aí essas máquinas, quando vai lá pro Pará, pro Rio de Janeiro, Maranhão e tal, aí elas não funcionam corretamente, porque aquece demais, e aí começa a dar problema nas placas eletrônicas. Legal, né? Então, quando aquece demais, não funciona, certo? Ou tem um mau funcionamento. Explicando aqui a primeira atividade, ó, que é consertar a fonte elétrica do quadro de comando do tanque de cozimento. Aí o que que eu fiz? Eu peguei na prática lá uma foto de um quadro de comando com a fonte, tá, pessoal? Para vocês verem, né, o que que é aí a fonte no quadro de comando, né? Às vezes a gente fica falando só fonte, 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 e você não sabe o que que é a fonte. Então tá aqui a nossa fonte. E aí você pensa o seguinte, que por exemplo, você chega a 220 volts, vai sair 24 volts e vai fazer o acionamento de acordo com a NR12. NR12 diz o seguinte, você tem que fazer acionamento de máquina e equipamento com segurança. Como assim, professor? Então, por exemplo, se você liga um contator, a bobina do contator, você está na indústria, você vai ligar a bobina do contator com 220 volts ou 380 volts, se fechar um curto-circuito, o equipamento quase que explode na sua cara. Experiência própria, tá? Se você fechar um curto-circuito em 24 volts, você só vai ver a fumacinha subindo. Aí você vê a fumacinha subindo e vai. Ih! Sente aquele cheirinho de queimado, fala, ih, queimou. Certo? Então é bom você trabalhar com 24 volts, né? Só que aí os equipamentos ficam mais caros, ok? Mas a indústria ainda se encontra equipamento com acionamento de contator com 220 volts, tá, pessoal? Tem local que é até 380 volts. Então vamos lá. Dito isso, a nossa fonte aqui, ó. Você entrou, você vai entrar lá no simulador, vai fazer sua simulação. E aqui nós temos aqui, por exemplo, lá no simulador, a descrição, o diagrama, a especificação técnica, material disponível. Professor, eu ainda não aprendi aqui a nomenclatura. Então, se você chegou nessa altura do campeonato e ainda não aprendeu a nomenclatura,
reveja aí seus conceitos. Mas o professor Alan está aqui para te auxiliar. Então, vamos lá. F é o fusível, não é de faca. Então, esse aqui é um fusível. Fusível, função principal dele, evitar curto-circuito ou uma possível sobrecarga. TR, T de tatu e R de rio, é o nosso transformador. Esse transformador aqui vai pegar o valor de tensão de 220 volts e rebaixar para 28 volts. Pessoal, neste momento você está fazendo um curso técnico e tem que aprender aí a linguagem técnica. Transformador não é transforme. Transformador, lá do Optimus Prime, não transforma. Transformador eleva ou rebaixa a tensão, através do número de Spira aí e também um núcleo aí que a gente utiliza. Apesar que tem transformador sem núcleo também, né? Mas, dizendo para vocês, aí o transformador, nós temos essa parte aqui que a gente chama de entrada e a outra parte é saída. Aí nós falamos que é primário e secundário, ok? Dito isso aí, a gente tem a letra D. D de dado aqui significa que é o diodo. Nesse caso aqui, temos uma retificação de onda completa. Aí nós temos os diodos, né? São 8 diodos aqui, no caso, né? Certo? Por que que nós temos 8 diodos? Por causa do seguinte, porque 4 aqui é para fonte não estabilizada e 4 diodos aqui é para fonte estabilizada, certo? Professor, como é que eu sei se a fonte é estabilizada ou não estabilizada? Fácil demais. Através desse cara legal aqui, ó. Esse cara legal aqui chama-se regulador de tensão. Regulador de tensão. Quando você trabalha com 78, pessoal, ele vem escrito assim no corpo dele, tá? Ou você pega datasheet, né? Mas geralmente no corpo está escrito. Quando é 78, a gente fala que ele regula tensão positiva. Quando é 79, regula tensão negativa. Certinho? E aí, vamos ao nosso exemplo. Por exemplo, aqui na situação de aprendizagem, ele está escrito 78, 24. 78, 24, ele faz uma regulação de tensão de 24 volts. Geralmente, na prática aí, ó, a gente coloca um valor mais elevado. Por exemplo, aqui está 28 volts, tá vendo? Quando chega esse valor aqui, ele vai pegar e vai regular a tensão para 24 volts. Como aqui na parte de cima não temos, após aí os diodos e o capacitor, um regulador de tensão, quer dizer que é uma fonte, mas não é estabilizada. Para você entender a certa diferença, você imagina que quando tem a retificação aqui nessa parte de cima, você tem aqui uma retificação de onda pulsante que a gente chama aqui, ó. Uau, uau. Olha o efeito sonoro. Aí você coloca o capacitor que a gente chama de fio, tá vendo? Beleza? Aí o que o capacitor faz? O capacitor, a função básica dele é carregar e descarregar e dar choque no povo. Carrega e descarrega, entendeu? Neste caso aqui, ó, lá, ó. Você colocou o capacitor, que é esse cidadão aqui, ó. Ele vai carregar. Na hora que ele chegar a descarregar, o que ele vai fazer? Uau! Olha lá, ó. Carregou. Uau! Descarregou. Carregou, descarregou. E assim sucessivamente. Significa que essa onda pulsante aqui que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Vai fazer o seguinte, ó.
daquela onda lá pulsante, ele vai ficar assim, ó. Quase que uma reta, ó, tá vendo? Ficou legal, né? Mas pode ficar mais legal, né? Certo? Por quê? Porque a corrente contínua, pessoal, tensão contínua, nós chamamos VCC, que é a tensão de corrente contínua. Tensão de corrente contínua, certo? Ela é assim, ó. A parte superior aqui do eixo é positivo. A parte abaixo do eixo é negativo, certo? Retinho, tá vendo? Vantagem da corrente contínua não varia em função do tempo. Corrente alternada tem uma certa variação em função do tempo. Dito isso, quando você utiliza o regulador de tensão, que é esse cidadão aqui, ó, ele já faz o seguinte, pega aquela ondinha que está tendo aqui, ó, e ele transforma na corrente contínua. Onde aqui é o nosso positivo e aqui é o negativo. Ok? Beleza? Então, temos fonte estabilizada com regulador de tensão e fonte não estabilizada sem regulador de tensão. Certinho? Geralmente utilizamos fonte estabilizada, tá? Aqui, ó, nós temos aqui, eu coloquei, já pegando a parte eletrônica, a gente tem uma de eletrônica aqui, né? Essa aqui é a nossa PCB, que é o quê, né? A fonte estabilizada aí, só que é a PCB, que é a parte de montagem da nossa placa. Nesse caso, quando o pessoal deixou cair a fonte e ligou de novo, por exemplo, queimou o regulador de tensão, queimou esse resistor e queimou o fusível e queimou aqui, né, nosso varistor. E danificou as trilhas, né? Como eu estou falando bastante de fonte de alimentação linear, fonte de alimentação não linear, vou estar demonstrando para vocês aí, né, o funcionamento, né, prévio dessa fonte de alimentação. Que é o que mostra a figura B. Se eu compro essa ponte retificadora pronta, ela já vem com essa marcação, ó, das saídas, indicando positivo e negativo, e das entradas para tensão alternada. Quando eu vou comprar ou substituir um diodo ou uma ponte retificadora, eu devo observar o valor de corrente que esse diodo suporta, essa ponte retificadora suporta, e o valor da tensão reversa. A tensão reversa é o valor de tensão que vai ficar sobre o diodo ou sobre a ponte quando ela estiver polarizada reversamente, ou seja, quando aquele diodo não conduz. O capacitor de filtro, ele serve para pegar aquela tensão retificada, que é uma tensão alternada, uma tensão contínua pulsante, e uma tensão mais contínua, né, mais retinha. Então, a figura A e a figura B trazem o símbolo do capacitor eletrolítico. Então, o capacitor eletrolítico é aquele que tem polaridade, ou seja, eu tenho que cuidar quando eu ligo ele, porque ele tem um terminal, que é o terminal positivo e um terminal negativo. O terminal negativo é representado ali na figura A pela barrinha preta e na figura B pela curvatura. Os capacitores eletrolíticos normalmente têm valores na casa dos microfarads. Além do valor do capacitor em microfarads, eu tenho também o valor de tensão que ele suporta. Então, a figura C, o capacitor suporta um valor de tensão de 25 volts, e na figura D, ele suporta um valor de tensão de 35 volts. Como o capacitor eletrolítico tem polaridade, essa polaridade vai estar identificada no componente, obrigatoriamente. Então, na figura C, vai ter uma barra branca ou cinza, indicando o terminal negativo,
E na figura D, que é um capacitor SMD, aquela, como se fosse uma meia ou lua preta, indica o terminal negativo. Se eu já tenho a tensão contínua já, eu posso então usar um regulador de tensão para definir um valor de tensão de meu interesse. Para isso eu posso usar um regulador de tensão. O regulador de tensão ele é um circuito integrado, que o objetivo dele é pegar uma tensão contínua e regular ela num valor que eu quero. Comercialmente eu tenho reguladores de tensão para tensões positivas fixas, como por exemplo 78, então eu posso ter 78 0,5, 0,9, 78 12. Posso ter também reguladores de tensão fixa negativa. Aí eu teria, por exemplo, 79, indicando que é negativo, e os outros dois dígitos indicando o valor da tensão. Existem também reguladores de tensão ajustáveis, como, por exemplo, o LM317 e para tensões positivas e o LM337 para tensões negativas. O mais comum é encontrar reguladores de 3 a 30 volts e valores de corrente de 500 mA até 1,5 A. A figura A traz a simbologia para o regulador de tensão positiva, ou seja, o 78,05, por exemplo. Note que na simbologia o pino 1 é o VI, V input, tensão de entrada, pino 2 é o GND e pino 3 é o Vout, ou seja, tensão de saída. Já para o LM317, que é um regulador ajustável, o pino 3 é a tensão de entrada, o pino 1 é ajuste e o pino 2 é a saída. Então eu tenho que cuidar bem quando eu estou lendo o esquema eletrônico para não me confundir. Os encapsulamentos, ou seja, aspecto real, formato do componente, pode variar. Então, o mais comum de achar os reguladores 78, da família 78, é o encapsulamento TO220, que é indicado ali na figura C. Note que esse encapsulamento TO220 não serve somente para reguladores de tensão, ele serve também para transistores, para TRIAC, SCR, enfim. Então, eu tenho que cuidar, quando eu olhar um componente, eu tenho que, além de achar que eu tenho que ler estampado o nome dele na frente, no corpo dele. Existem ainda outros encapsulamentos, os metálicos ali da letra D, da figura D e F, e o encapsulamento SM dele, que é o TO263 da figura E. Sempre devo baixar o datasheet do componente e observar qual é a capacidade dele em termos de corrente. Pensando já no funcionamento do circuito, qual é a ideia? Eu tenho, então, na figura A, identificada a tensão de entrada, que vem da rede elétrica, 110 ou 220. Eu tenho um transformador, cuja função é rebaixar. Note que a onda da figura A e a onda da figura B, elas são iguais. O que diminui é a amplitude, ou seja, a tensão. O transformador ele não muda o tipo de onda, ele só diminui o valor da tensão. Tá? O retificador, ele vai ter a função de transformar aquela tensão alternada, que já vem rebaixada do transformador, em tensão contínua pulsante, que a figura C mostra. Mas como é que funciona isso? A tensão alternada, ela possui, no momento positivo, um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. E ela fica alternando isso, né? Por isso que ela é chamada de alternada. Se eu pensar num primeiro momento, marcado em vermelho, que eu tenho no ponto inicial ali tensão positiva, lá do outro lado do transformador eu vou ter tensão negativa. E aí isso aí faz com que a marcação em vermelho indicada ali saia, passe por um diodo, passa por uma carga ligada na saída ali, retorna, passa por outro diodo e volta para o transformador, a corrente elétrica. Quando o semiciclo é o semiciclo negativo, ele está sendo indicado aí em azul. Então, significa que eu tenho positivo em cima do transformador e negativo ali na parte de cima do transformador e positivo lá embaixo. Então, o que acontece? Acontece a mesma coisa, só que agora 2 outros diodos vão conduzir. Por que um ou outro diodo conduz? É em função da polarização, né? O diodo só conduz se ele está polarizado diretamente. Então, por isso que conduzem, aí 2 diodos conduzem no momento 1 e os outros 2 diodos conduzem no momento 2. Note que a tensão de saída está ilustrada ali na imagem C. Então, no momento 1 eu tenho uma onda, que é resultado do semiciclo positivo, e no momento 2 eu tenho uma onda, um semiciclo, que é consequência do semiciclo negativo. Entretanto, a tensão que fica na saída é tensão positiva, tá vendo? Os semiciclos são só positivos. Isso já caracteriza a tensão contínua, não tem nada negativo, é tudo positivo.
Entretanto, essa tensão não é uma linha reta. Então, ela é chamada de tensão contínua pulsante, porque a onda vai até um valor máximo, depois ela volta a zero, vai a um valor máximo, volta a zero. Então, ela é chamada de tensão contínua pulsante. Acrescentando um capacitor de filtro, o que ele faz? Ele vai ajudar a preencher com energia aqueles espaços vazios, né? Então, a onda agora ela não vai mais voltar a zero. O capacitor se carrega e naquele pedaço onde faltava energia ali, o capacitor preenche, porque ele se carrega com energia e ele libera, ele se descarrega naquele intervalo. Essa carga e descarga do capacitor aí depende do valor dele em microfarads e depende do que eu tenho ligado na carga. Então dá para calcular isso em função da carga que eu vou alimentar. Essa onda, então, em laranja, aqui na figura C, ela representa uma tensão contínua e ela tem uma ondulação, uma tensão de ondulação ali. Ela baixa até um valor ali, mas ela baixa pouquinho, ela sobe de novo. É chamada também de tensão ripple, tensão de ondulação ou ripple. Tendo essa tensão com o capacitor ali, o regulador de tensão já é capaz de regular. Então, para que o regulador funcione, ele precisa de duas coisas. Ele precisa do capacitor, porque se eu usasse o sinal sem o capacitor, ia ir para zero. Aí o regulador não consegue regular. Então, além de ele ter uma tensão mais ou menos estabilizada na entrada dele, ele precisa também ter um valor mínimo. Então, por exemplo, se eu quero um regulador 78 é positivo, 0,5 a 5 volts, eu tenho que ter na entrada dele pelo menos uns 3 volts a mais. Então, tem que ter 5, 6, 7, teria que ter na entrada pelo menos 8 volts. Note que a tensão que tem na entrada do regulador ela é chamada de tensão não regulada, né? Tensão ela já é considerada uma fonte. Eu já posso considerar que colocando só retificador e capacitor, eu já tenho uma fonte, mas é uma fonte não estabilizada. Qual é a desvantagem de ter uma fonte não estabilizada? Se eventualmente a tensão da rede elétrica baixa por algum motivo, a tensão da minha fonte vai acompanhar e vai baixar também. Do contrário, quando eu uso um regulador de tensão, e se eu olhar ali na figura D, ele vai manter uma tensão contínua, nesse caso aqui, nesse exemplo, de 5 volts. Então, eu passei parte aí da fonte de tensão, né? Nós temos aí a especificação técnica, né? Descrição, diagrama, especificação técnica e material disponível. Aqui está a nossa fotinho da nossa fonte. Faltando os diodos, tá vendo aí? Ó? Um regulador de tensão, um conector de entrada, conector de saída. Esses dois conectores aqui são responsáveis pela parte estabilizada e parte não estabilizada. Lembrando que a parte estabilizada tem o regulador de tensão. Aqui no caso, lá no simulador, você consegue rotacionar, né? Aqui é a ligação do cabeamento na sua PCI, que é a placa de circuito impresso. Essa seria a parte inferior da placa, né? Certo? Essa é a entrada da nossa fonte estabilizada. Da nossa segunda OS, que é implementar o circuito que fornece sinal elétrico ao CLP, que é o controlador lógico programável, também conhecido como PLC, tá? Sobre atingimento da temperatura de invase. Então, aqui no caso, a gente tem o sensor de temperatura, controlador de temperatura, o sinal vai para o CLP, né? E temos o nosso ventilador aqui que vai estar resfriando aí o nosso tanque de cozimento. Aqui neste caso, nós temos da mesma forma descrição, especificação técnica, material disponível e uma almoxarifado para você realizar aquela montagem que eu demonstrei passo a passo para vocês. Demonstrando fisicamente aqui, quem aí não conhece, esse aqui é o nosso CLP. CLP é a parte superior, nós temos aqui as entradas e a parte inferior nós temos as saídas.
E aqui embaixo, geralmente, a gente trabalha com a parte de comunicação. O CLP, este caso desse CLP aqui, ó, trabalha com a comunicação, né? Padrão de comunicação Ethernet, com a rede Ethernet, ok? E aí nós temos aqui, por exemplo, que as entradas sendo ligadas com cabeamento, tá vendo? Quando você trabalha com resistência elétrica, né? Você trabalha com temperatura, geralmente trabalhamos também com esse equipamento aí, ó, chamado relé de estado sólido. O relé de estado sólido aí, ele tem a entrada chamada de input e tem a outra parte que vai para a carga que a gente chama de load, ok? O relé de estado sólido, nós falamos que ele é um dispositivo eletrônico que permite que um circuito seja ligado ou desligado, que a gente fala que é ativado e desativado, por meio do sinal elétrico, ok? Alguns relés de estado sólido tem até um LEDzinho aqui, ó, indicando quando ele está ligado e desligado. Quando trabalhamos com o sistema de automação industrial para o controle de temperatura, trabalhamos tanto com o CLP, que é o controlador lógico programável, e trabalhamos com o sistema de supervisório. O pessoal Alan gosta de trabalhar mais com um supervisório elipse. Aí, através do elipse, você consegue fazer telas aí e deixa disponível para o operador estar trabalhando. Essa tela a gente chama de IHM. IHM é a interface máquina, onde você tem a possibilidade de verificar, habilitar as partes de acionamento da resistência elétrica. No caso, nós temos resistência elétrica 1, 2, 3, 4 e 5, neste caso aí, né? A temperatura pode ser temperatura mínima e temperatura máxima. Temos aí o set point. Set point é o valor desejado que deve se alcançar de acordo com o seu processo de produção, ok? E aí tem o status, que indica se está ligado ou desligado, o valor da corrente elétrica que está sendo utilizada naquele momento, e os alarmes, tanto para a temperatura mínima como para a temperatura máxima. Isso aí, então, é uma IHM com o supervisório que foi desenvolvido juntamente com o CLP, ok? Explicando aqui a nossa atividade, nós temos a parte do passo a passo com as variações das placas. Cada placa dessa daqui foi desenvolvida juntamente aí com a parte do microcontrolador, com resistores, por exemplo, aqui temos resistor de 1,2K, que é 1.200 ohms. Temos aqui o VCC positivo, que é os 5 volts. Temos o GND, que é o negativo. Esse aqui é um relé para fazer o acionamento da carga, né? Ok? Aí ele tem um contato que nós chamamos comutável, que ele tem uma parte que é NF, tá vendo? Tem outra parte que é NA. Para o funcionamento do LED aí, nós temos aí toda a classificação do LED. Deixa eu ver se dá um tempo que passa. Não vai dar tempo de passar aqui o vídeo aqui, porque o Solan tem que demonstrar direto aqui, né, nosso sistema de especificação dos componentes, tá? Nesse caso aqui, ó, nós temos 8 LEDs, tá vendo aí? Onde está definido tanto a tensão, corrente, características de cada LED. Esses LEDs que está sendo utilizado aí são de 5 milímetros, geralmente a gente usa de 3 milímetros, mas esse aí é de 5 milímetros. As tensões deles são valores diferentes, né? E as correntes deles também. Um é 15 mA, 16 e 15. A terceira OS é para falar sobre implementar o circuito elétrico do sistema de controle de ventilador do tanque de resfriamento. Nesse caso, temos o sensor, que vai ser PNP e NPN.
Aí nós falamos que um é positivo e outro é negativo. Como assim, professor? Por exemplo, quando você pegar o sensor, ele vai estar escrito PNP. PNP é positivo, negativo, positivo. E quando você pegar um sensor que tiver escrito NPN, ele é negativo, positivo, negativo. Certo? Novamente explicando a situação de aprendizagem, nessa PCI, que é a nossa placa de circuito impresso, explicando cada componente aqui para vocês. Então, temos o nosso VCC, que é 5 volts, temos aqui um resistor de 1.200 ohms, temos o microcontrolador, temos, no caso aqui, os capacitores, o negativo, e aí temos o sinal aqui, né, dos nossos sensores. Lembrando que o sensor ele pode ser indutivo, capacitivo, foto, de peso e raio-x. Neste caso da atividade, você tem que finalizar a construção do circuito elétrico do sistema de controle do ventilador, que utiliza o tiristor. Tiristor é o triac. Aí você fala, professor, o que é o triac? Aí você vai vir aqui na sua sala de aula e está gravado aqui o vídeo. Cadê? Cadê? Será que o professor Alan mentiu? Opa, tá aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Tá aqui, ó. Web aula complementar de TRIAC. Que é isso, hein? Então, você vai clicar aqui e vai ver aqui uma aula falando sobre TRIAC. É um vídeo curto aí explicar para você, aí, explicando o que é o TRIAC, ok? Basicamente, o componente eletroeletrônico trabalha com uma corrente mais elevada, certo? Dito isso, deixa eu ampliar aqui, né? Então, essa aqui é a nossa placa. Esse aqui é o modelo do professor, que não vale você copiar o modelo do professor, você tem que entrar lá na simulação e pegar e fazer a atividade, certinho? Por isso que eu coloquei aí uma chancela de modelo do professor que não dá para você copiar. Neste caso, também no simulador você tem descrição, diagrama, especificação técnica, material disponível e tem aqui o almoxarifado onde você pode montar o circuito. Neste caso, eu montei passo a passo o circuito aqui, ó, certo? Então, no caso, é o microcontrolador, o resistor, conectores, né? Essa é a parte inferior da placa. E passando para a próxima OS, que é implementar o circuito de monitoramento do nível, né, de bebida do tanque de resfriamento. Quando você vai trabalhar com monitoramento de nível, nós trabalhamos com líquido, que é nível máximo e nível mínimo. Nesse caso, você vai utilizar sensor de nível máximo e nível mínimo. Tá vendo aqui como o professor Alan colocou? E aí você tem aqui a descrição novamente, especificação técnica e material disponível. Essa aqui é a PCI, é o início, né, da montagem da PCI. Os conectores, microcontrolador, resistor. Aí foi colocando aí os resistores, tá vendo? CI, capacitor. Aqui já é uma parte mais de montagem, né? E aqui nessa próxima OS, nós temos que implementar o circuito para amplificar o sinal elétrico do sensor de temperatura do tanque de cozimento. Aqui você pode ver aqui na nossa ilustração que temos a válvula de enchimento, motor agitador, a resistência de aquecimento e a válvula de escoamento ou a válvula de invaso, né, que a gente chama.
Para o controle de nível aí, né, de determinados produtos, temos a sonda de temperatura adaptada. Essa é a nossa PCI. Por exemplo, aqui está utilizando o regulador de tensão 7805, que regula 5 volts, e o 7810, que regula 10 volts. Neste caso, também temos aí a descrição, diagrama e assim sucessivamente. Mostrando aqui para vocês, né? Esse aqui é o modelo do professor, né? Na parte da montagem. E aqui, no caso da OS7, você tem que escolher um sensor de nível de bebida. Para isso, o professor Alan demonstrou aqui vários sensores para vocês. Ó. Concluímos, então, destacando a importância do processamento de sinais de fonte estabilizada e não estabilizada em diversas aplicações como indústria, telecomunicações, processamento de imagens e medicina. Voltando aqui para a nossa sala. Aqui. Hoje é a nossa última aula. O professor Alan vai estar aguardando aí vocês enviarem as atividades para estar realizando a correção. Não deixe de fazer a atividade, você ainda tem até o dia 10 do 10 de 2024 para enviar as atividades para o professor Alan realizar a correção. Eu gostaria de agradecer aí a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato e enviando a mensagem na plataforma ou para o professor Alan. Pessoal, fica com Deus, tenha uma ótima semana. Um abraço, tchau, tchau.